falar 3 palavras, vou pedir pro Renato contextualizar. Certo? Copa do Nordeste, Salvador e pandemia. Espetacular. Essa história é muito... Vai ser osso eu falar em pouco tempo. Tá de boa. Não, assim... Fica à vontade. Vivi toda aquela fase, né, que eu falei pra vocês. E aí, o que é que acontece? Eu estou na clube já, saí da TV da gente, aceito o convite do Caio César, encontro o Gabriel nesse meio de campo. A gente apresentava um programa de manhã que era A Hora dos Esportes. E do mesmo jeito, naquele momento eu não fazia faculdade e eu precisava, eu na minha cabeça assim, eu preciso chamar a atenção das pessoas, eu não posso passar despercebido, porque tempo é dinheiro, né? Então assim, eu estava perdendo, como se eu não podia perder tempo. E é o que eu fazia, eu estava até falando para o Pedro em off aqui, eu ia para os estádios e eu me credenciava para fazer pergunta para os treinadores, para os jogadores, o empreendedorismo pessoal. Eu usava minhas redes sociais para fazer quadro e tudo mais. 3 pontos, eu lembro. 3 pontos, né? Tinha vinhetinha, tinha um negócio assim legal. Porque o nome do quadro era 3 pontos, porque eu peguei assim, o que importa são os 3 pontos. O jogador não fala, né? Os 3 pontos por isso. Por que 3 pontos? Porque o que importa são os 3 pontos. Era uma maneira de chamar a atenção. E aí no meio da pandemia eu fiz por trás das câmeras, que eu conversava com a galera do jornalismo. Fiz um layoutzinho, eu mesmo desenhei no Photoshop e tudo mais. Aí convidava, fazia live no Instagram. Naquele período todo mundo fez live, mas aí eu fazia diferente. Eu fazia para falar dos bastidores, da cozinha de novo. E aí, quando a gente estava nesse período, a Clube foi uma das poucas rádios que não parou. A gente decidiu que não ia parar na pandemia, que a gente ia continuar fazendo os programas de casa. E o grande dilema era saber quando é que o futebol ia voltar, quando é que a vida ia voltar ao normal. Mas o futebol que era o nosso produto, a nossa ganha-pão. Aí vem a Copa do Nordeste. A decisão de que a Copa do Nordeste poderia ser em Fortaleza foi né, o presidente Mauro Carmello refutou que ia ser no Ceará. Aí, bom, se foi em Recife, eu morei lá, eu tenho muita possibilidade de me arrumar por lá. Então comecei a desenhar. Pô, se for em Recife vai ser legal. Aí vem a notícia, vai ser em Salvador. Caramba, como é que eu vou fazer? Salvador... E eu doido pra ir. O Caio ia porque ele estava narrando pelo Nordeste FC. Falei, cara, e se eu for para Salvador? Aí lá vai eu atrás eu precisava de 2 coisas básicas. O lugar para ficar e o que é que eu ia comer. Tendo o que comer e onde ficar, onde dormir, era tudo que eu precisava. Aí tem um dia que eu vou olhar as passagens. Aí eu olho assim o site, aí passagem de ida para Salvador, R$150. Exato, eu fiz essa cara aí. Caramba, cabe no bolso. Barato assim. Aí eu falei, não, R$150 não pode. Porque eu acho que na época também a galera não tava querendo viajar, né? Total, né? Não tinha viagem, pô. O pessoal tava torcendo para ter alguma coisa para poder ter os voos, completar os voos e tudo mais. E aí eu falei, não, mas assim... De avião? O quê? De avião. 150 de avião? De avião. Eu pensei que era ônibus. Não, Tava de graça isso aí. Aí presta atenção. Na minha cabeça era assim, eu vou olhar de avião pra eu já desistir e olhar a passagem de ônibus. Na minha cabeça esse era o plano, plano racional. Aí eu, não, 150, mas a volta, pobre é assim, pobre quando dá uma dentro, a outra vem o golpe. Então deve vir 1.000 e pouco a volta. Quando eu coloco lá o dia da volta, que era depois da final da Copa do Nordeste, que aí é outro detalhe, R$150 a volta. Falei, não pode ser R$300. Eu ficava atualizando o site. Eu quero que dê errado, porque eu não quero ser pego em golpe. Eu achei que ia ser golpe. Não, mas era o site da empresa, não era Decolar, essas empresas, era o site da empresa aérea. Se eu não me engano, se era Gol, se era Latam. Falei, não pode ser R$300. Deus está me dizendo alguma coisa aqui com esses R$300. Aí eu ligo pro Caio. Tinha acabado de terminar o programa da rádio. Eu ligo pro Caio. Caio, é o seguinte, R$300 a passagem. Se eu conseguir o dinheiro, a clube me credencia para eu fazer a Copa do Nordeste, ele pode fazer. Beleza, desligo o telefone e vou pensar o que é que eu vou fazer. Para resumir a história... Viveu de caragem por uns 3 dias. Essa não é a parte principal. Em 1h30, eu estava com o dinheiro, eu estava com a passagem comprada e com mais sei lá... e eu fiz um orçamento de quanto eu precisava para me alimentar lá. Eu estava com a metade do orçamento.
em dinheiro já. Eu já estava com o dinheiro, 1h30 depois. Fui atrás e tal. E 1h30 eu consegui mobilizar assim. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Quando alguém disser para você que não tem tempo, é porque ela não quer. Dito isso, voltando aqui ao... Eu fiquei um pouco Não, triste. Você ficou deprimido, né? Mas é bom para dar logo essa resposta aí pra galera. A pessoa não quer, agora quando ela quer, irmão, ela vai mover mundos e fundos pra dar certo. E aí, beleza, faltava um lugar onde eu ia ficar. Aí eu lembrei, caraca, minha irmã é casada com um baiano, os pais dele moram lá. Ótima ideia. Aí ligo pra ela, não, vai dar certo e tudo mais. Daqui a 10 minutos ela liga, ei, eles são idosos, tá no meio da pandemia, não estão recebendo ninguém. Cara, que vacilo. Enfim, pra resumir, eu acabei ficando num apartamento de uma amiga minha, que mora em Salvador, e estava no interior e disse assim, meu apartamento tá lá, na hora que você chegar, a chave tá lá, você fica o tempo que você precisar. Então, tipo assim, no mesmo dia eu consegui tudo que eu precisava. Era pra rolar, né, cara? Não, era total pra rolar. Total. Aí, assim, há um detalhe nessa história. Eu comprei a passagem contando com a final da Copa do Nordeste. Só que tinha um detalhe. O Ceará precisava ganhar do CRB no jogo, que era o último jogo da primeira fase. O Fortaleza já estava na próxima fase, mas ia ver quem era o chaveamento. Aí eu chego em Salvador, aí a viagem é extraordinária, mas eu vou pular algumas partes. Eu chego em Salvador no dia do jogo Ceará e CRB, o Ceará ganha do CRB. Avançam os dois para as quartas. Aí eu vou para Pituaçu, eu tinha assistido o jogo do Ceará no Barradão com o CRB. Nas quartas eu vou para Pituaçu para assistir Ceará e Vitória. Ceará e Vitória. E Fortaleza e Sport estavam jogando no Barradão. E aí eu consegui a internet lá para assistir o jogo do Fortaleza no computador e eu assistindo o jogo do Ceará ao vivo. O Ceará ganha o jogo do Vitória e fica o Fortaleza nos pênaltis contra. Aí pra tu ver, a galera dizendo que você torce contra. Cara, essa história, pra mim, é a parte mais emocionante da viagem. Acabei de bater no microfone aqui, viu, Pedro? Desculpa. Deu uma mãozada no microfone, vai ficar só um papoco. Aí, pênalti pro Fortaleza contra o Sport. O Ceará tinha eliminado o Vitória. Eu fiquei torcendo Fortaleza, mas de uma forma assim, sem explicação, pro Fortaleza passar além de tudo, por um motivo. Se o Fortaleza passa, era Fortaleza e Ceará na semifinal e a certeza de que um cearense ia para a final. Verdade. Então a minha viagem ia valer a pena. Sim. Já estava valendo a pena. Mas se Ceará e Fortaleza caíssem nas quartas, acabou. Eu ia passar uma semana em Salvador, tudo fechado, e eu lá, vegetando. Aí simplesmente o Fortaleza ganha nos pênaltis. Ô Quintino, juro por Deus, eu estava na bancada, só tinha eu e um baiano que estava acompanhando de uma rádio. Eu batia na bancada, e cara, essa história muito pra mim é assim, eu batia na bancada, e a gente no ar, né, a gente na transmissão, e eu batia na bancada assim, ó. Eu batia na bancada pô, deu certo, velho. A viagem, por uma coisa, eu vou ser a única pessoa que vou estar aqui com o Clássico Rei, e vou pegar um cearense na final da Copa do Nordeste mais inusitada da história. Então, tipo, eu batia na mesa assim, eu enchia o meu olho de lágrima e tal, e controlando, porque a qualquer hora o narrador podia chamar. Enfim, eu sei que foi uma viagem absurda, assim, de muito trabalho. Eu trabalhava 15 horas por dia, fiz conteúdo para Fox, eu fazia conteúdo podcast, eu fui para trabalhar, Apresentava o programa também. Apresentava o programa de manhã, participava do programa antes do nosso. Era. Né? Era com da manhã. O da manhã, Roberto, era Ricardo. Era com o Márcio. E aí eu participava do programa da manhã, gravava pro pessoal da Fox, fazia programa à noite do Caio. Enfim, trabalhei pra caramba, foram 15 dias de trabalho, emagreci lá. Não vivi só de acarajé, porque Deus foi tão bom que eu consegui os apoiadores, consegui o orçamento. Eu vivi um sonho. Um cara que quer viver uma competição assim, e aí, Copa do Nordeste naquele período, os times estavam tudo num hotel só. Então eu ia pro hotel, encontrava o Ceará, encontrava o Fortaleza, encontrava o Vitória, encontrava o Bahia. Tava tudo no mesmo ambiente. E, enfim, aí a história foi escrita, né? O Ceará vence Fortaleza, eu faço os 2 jogos contra o Bahia, faço pré-jogo, live. Tem um detalhe, eu fiz uma parceria com o futebol cearense, porque o meu Instagram tinha pouquíssimas pessoas. Eu vou para Salvador, ninguém vai me ver. A clube é na AM. Eu vou com o meu Instagram como? Vou fazer uma parceria com o futebol cearense, que a galera tinha 60 mil seguidores. Já era amigo dos meninos, liguei pra eles, o cara, não, vai ser massa pra gente. Fiz live pro Instagram deles, fiz conteúdo pro YouTube deles, enfim. Foi uma troca muito legal.
E aí, depois de tudo isso, a gente volta, né? Um sucesso, eu falo sucesso pessoal, não estou falando de a exposição, de audiência, estou falando nada disso, estou falando meu. Era a minha vitória, assim. Uma semana depois o José me liga. Porque o CEO da Jangadeiro falou com ele, tem um menino no futebol cearense que é muito bom, dê uma olhada nele. Aí, tô no futebol. Que irado. Um mês depois que eu voltei do futebol, que eu voltei de Salvador, eu comecei no futebolês. Que irado. E foi uma crescente, assim, Exponencial, meteórica mesmo. exponencial sabe? e meteórica, são as palavras que eu defino. Eu tenho muito, muito orgulho dessa história. Muito orgulho. É aquela história que, sabe quando... Essa história eu vou contar para... E é porque eu estou pulando várias...